Então, queridos, chegamos aqui ao final do nosso curso de História Eclesiástica 1 pelo nosso STNB, Seminário Teológico Nazareno do Brasil. Foi um prazer trabalhar com vocês todo esse período. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina. Partiremos então para a continuidade de História Eclesiástica 2, onde nós iremos trabalhar mais um longo tempo do período medieval, que é um período de suma importância para a história, não só a história do mundo, mas para a história na igreja. E iremos até a Contra-Reforma, estudar a Contra-Reforma. Tá? Então temos aí mais um borbulhão de informações, um borbulhão de tensões corporais, tensões sociais, tensões econômicas, de todo um período de riquíssima informação para a história. Recapitulando o que nós estudamos aqui, nós estudamos o início da igreja primitiva, nós estudamos o início da organização dessa igreja primitiva, a estrutura dessa igreja primitiva, nós estudamos pais da igreja, nós estudamos alguns conceitos basilares com relação aos concílios da Igreja Católica, conceitos basilares também sobre as questões da heresia, né? Da própria heresia que acontecia no período dos pais da Igreja. Estudamos os pais da Igreja e, sobretudo, estudamos também uma característica diferenciada no nosso curso, que é única e exclusivamente a questão histórica das fontes, da periodicidade e de outras informações de caráter historiográfico. Tá? Lembro aqui também a vocês que, por mais que você não tenha intimidade com a questão da história, por mais que você não seja um historiador, um especialista em história, mas você tem ferramentas o suficiente para poder discutir história, para poder analisar uma fonte primária, uma fonte secundária, analisar um documento bíblico, analisar um livro. Você tem essa condição porque nós expomos aqui para vocês todas essas ferramentas que são de suma importância para o seu aprendizado. Por isso, esse nosso diferencial aqui no curso de História Eclesiástica 1. Nós demos as bases, a construção dessas bases, e agora vocês podem caminhar com as suas próprias pernas. Tá? Não se esquecendo nunca de respeitar aquelas fontes que são mais do que primárias para nós e que nos remete a todo o conceito religioso e historiográfico que nós temos na história, que é o documento bíblico. Tá? Nossa fonte primária, nossa fonte de informação, ela sai das fontes bíblicas. Nós temos uma igreja que iniciou no período primitivo porque nós temos esses relatos nos documentos bíblicos. Nós temos as passagens de Paulo, as passagens de Jesus de Nazaré por toda a Bíblia. Não temos só o Paulo da religião e nem o Jesus da religião cristã. Nós temos também o Paulo histórico, nós temos também o Jesus histórico, que são personagens que fundamentaram a questão do cristianismo em todo o universo da igreja. Então nós temos agora todas essas ferramentas e mais, nós temos informações o suficiente para poder discutir, para poder dialogar, para poder fazer as nossas pesquisas e, sobretudo, traçar o nosso objetivo de escolha dentro da teologia. Então eu quero dizer para vocês que não importa a área que você vai escolher dentro da teologia, se é pastoral, se é eclesiástica, se é uma análise diferente de tudo que a gente viu até aqui, que você possa ser um especialista na teologia pastoral, na psicologia pastoral, na exegese bíblica, da hermenêutica bíblica, não importa. O que importa é que você vai sempre se deparar com documentos primários para poder fazer a sua pesquisa.
tá? E dizer para você que você não deve parar só o seu estudo aí. Você deve dar continuidade aos seus estudos. Você deve dar continuidade aos seus objetivos, que esses são os mais importantes. Seguramente que a própria história eclesiástica lhe dando ferramentas para esse nível de pesquisa, ela possa ser suficiente para você começar um trabalho de grande êxito, ok? Porém, a história eclesiástica ela não se esgota aqui. A história eclesiástica ela não vai se esgotar. Sempre especialistas, não só na área de história, mas nas áreas da interdisciplinaridade. Lembra que nós falamos lá das questões de interdisciplinaridade? Você vai ter o filósofo, o geógrafo, o antropólogo, o historiador, até o matemático, o físico e o químico, falando desse período da história. Nós sempre teremos pessoas tratando de determinados temas da história que em algum momento vão se deparar com aquilo que nós estudamos aqui. História eclesiástica tem essa particularidade e esse caminho para você seguir. E é um caminho de grande longevidade para a sua estrutura acadêmica. Tá? Quando a gente vai ver o período da história, os recortes historiográficos, entenda que estudar a história eclesiástica não é estudar a história como um todo, como uma referência de início na igreja primitiva até o fim, história eclesiástica 2, na Contra-Reforma. Muito pelo contrário, possivelmente você terá que recortar essa periodicidade para você traçar um objetivo no seu estudo. Tá? Nós vamos estudar os pais da igreja, então você tem um recorte temporal ali que sai da antiguidade tardia e vai até o ano 700 depois de Cristo. Já é um período muito longo. Então nós estamos dizendo que os pais da igreja, durante pelo menos 500, 600 anos, trabalharam em prol da propagação não só do evangelho, mas para as questões de cunho social da igreja. Como manter uma igreja coesa com tanta informação, com tanta heresia, com tanta desinformação? Os próprios pais da igreja que tratavam dessas questões do texto bíblico, ou podemos dizer assim, do texto acadêmico das suas pesquisas, eram os mesmos que, ao mesmo tempo, deixava de aplicar o sermão na igreja, deixava de instruir